eficiência ajudaram e ajudam o Brasil a ser cada vez melhor, a ser o que é. O crescimento do Grupo Votorantim é o crescimento do Brasil. É um grupo que nos orgulha, suas raízes, seu modelo, sua forma de pensar, de agir, de viver, de conviver em comunidade, são exemplos para o nosso país. Com estas ações aqui em Santa Catarina, se unindo à unidade de Itajaí, já antiga, a de Imbituba, hoje começando a produzir, e dentro de poucos dias, a de Vidal Ramos, nós passamos a ser superavitário na produção de cimentos, exportando cerca de 20% do que se produz. É para o nosso Estado uma grande conquista, é um avanço importante. São riquezas, são empregos que se desenvolvem e que atuam no campo social em favor da nossa gente. A vinda em Imbituba aproveita todo um potencial existente, que ao longo do tempo, por uma razão ou outra, adormecido, não produziu os efeitos que precisam produzir para gerar qualidade de vida, desenvolvimento e oportunidade à nossa gente. A presença da Votorantim em Imbituba destaca o potencial existente. E aí, Beto, promove todo um processo de bem-estar, de autoestima mesmo, e de crença no futuro cada vez mais forte, cada vez melhor de Imbituba. Por isso, a presença da Votorantim, Walter, aqui, ela fortalece todo este sentimento, ela engrandece, ela dá curso mais veloz e cria cada vez mais um cenário de desenvolvimento tão próprio. Porque, de fato, há muitos anos a gente ouve, a gente destaca, a gente reconhece o potencial de Imbituba. Ele desenvolvido, aproveitado, ele vai trazer extraordinário desenvolvimento, não só para Imbituba e para a região, mas para Santa Catarina. É importante também, como brasileiro, reconhecer a capacidade empreendedora, porque nós vivemos um processo interno de desindustrialização. O momento econômico não estimula o crescimento da indústria brasileira. O câmbio muito baixo, a taxa de juros muito alta, uma se liga à outra, faz com que nós tenhamos hoje muitas vantagens no processo de importação. E é de fato o que acontece. A inversão, a manutenção deste modelo é nefasta à economia brasileira, às ações sociais, a todos os setores do nosso país. Portanto, é importante exemplos como o da Votorantim de acreditar na indústria nacional, na produção nacional e a coragem de lutar contra este processo, porque este processo não nos ajuda. Evidentemente que nós vivemos um momento em que a gente vê a crise internacional presente em países que 20 anos atrás seria um absurdo dizer que os Estados Unidos estaria vivendo o momento que vive, a discussão do processo de endividamento interno, ou mesmo a crise da Europa com essas perspectivas tão difíceis. E nós aqui temos um crescimento econômico. As bases do Plano Real consolidaram um crescimento interno, nós agregamos cerca de 40 milhões de brasileiros na classe média, no mercado de consumo. Isso fez com que a produção interna realmente crescesse significativamente. Mas essas bases precisam ser ampliadas. E nós precisamos promover ações internas fundamentais. Para vocês terem uma ideia, os encargos trabalhistas, um dos componentes de custo, no Uruguai significam 30%. Na Alemanha, e olha o que a Alemanha devolve em ações sociais e de proteção à sociedade, é na ordem de 60%. No Brasil é mais de 100%. O custo do Brasil está muito alto. E aliado ao custo, um processo de ineficiência. Porque há quantos anos se discute a mudança da CLT? Há quantos anos se fala na reforma tributária? Há quanto tempo nós falamos no modelo político que precisa ser reformado? Estas coisas chegam um momento em que nós precisamos, de fato, encarar como realidade e transformar essa realidade para sermos competitivos. E, a partir daí, aproveitar todo esse potencial e esta vocação natural que Deus nos deu e que nós aproveitamos muito parcialmente. Há no cenário político um novo processo em curso, que nós precisamos atentar de forma muito clara e patriótica para não impedir a sua evolução, mas administrar de tal forma que as instituições se fortaleçam. Hoje em dia, há um processo novo de comunicação, as redes sociais. Por um lado, isso dinamiza muito o processo democrático. Por muito tempo no Brasil, nós nos acostumamos a ver democracia plena como direito de votar. E não é só isso. Ou associando isso à liberdade de ir e vir. E é muito importante. Liberdade é essencial. Mas não é só isso. Nós precisamos fazer com que nossas instituições funcionem e o resultado dela esteja presente na vida de cada pessoa, sobretudo das pessoas mais pobres.
E aí, quando falo nesse dinamismo novo que acontece, que a gente já vê ações concretas que se realizaram, derrubando ditaduras, por exemplo, e modificando modelos na Ásia, na Espanha, a gente vê uma situação igual agora no Chile, e esse dinamismo, ele por um lado é pleno, mas você vê um Estado brasileiro, e aí falo de todas as áreas dos poderes, executivo, legislativo, judiciário e afins, totalmente ainda lento, desatualizado, insensível a essa nova realidade. Por outro lado, a classe política sem força, sem capacidade moral, sem a liderança necessária para ser o vocalizador dessas ações, que acabam sendo feitas muito fortemente pela imprensa, mas mais num papel negativo do que de fato positivo. E aí, nós vamos chegar um momento em que essas coisas vão se encontrar. De um lado, o dinamismo, a exigência social, as ações que ficaram um pouco anestesiadas por algum tempo em relação ao crescimento econômico e o ganho da qualidade de vida da nossa gente. Hoje você começa a perceber, com uma inflação um pouquinho mais alta, com um endividamento interno expressivo, você já começa a perceber a desacomodação. São desafios bons, são lutas boas que nós temos a travar pela frente para consolidar um processo democrático que é muito mais amplo do que o que nós vivemos. Esse é o desafio. Exemplos como o que aqui se faz em Imbituba, da união de todos em favor do seu crescimento, do seu desenvolvimento, sonhando e promovendo através dessa união um clima favorável para investimentos. A conquista de um parceiro importante, estratégico, qualificado, com credibilidade e com ações que lhe dão esta condição, é o sonho para qualquer comunidade. E isso é um dos instrumentos fundamentais para nós podermos consolidar a democracia que nós queremos. Quando a gente fala num grupo tão sólido, numa comunidade tão forte ou histórica como a Imbituba, num grupo forte como é a Votorantim, um momento como esse de inauguração, de início de atividade, de expressão econômica, a gente volta-se muito para o futuro, do quanto vai se poder fazer aqui, do quantos de empregos serão gerados, de quantas riquezas serão distribuídas pela sociedade. Mas é importante dizer, como Santo Agostinho disse, que não há como você dimensionar o futuro sem associar o passado. E exatamente esta é a figura do presente. O passado é resultado da luta de muita gente para construir tanto uma comunidade como em Imbituba, uma empresa tão sólida quanto a Votorantim. Ao se associarem, eles produzem no presente um futuro de segurança. É isso que nós estamos aqui comemorando. Sejam muito bem-vindos, já estão, mas reforçam as suas atividades em Santa Catarina. Em breve estaremos lá em Vidal Ramos também. E é um orgulho para nós, catarinenses, ter a presença tão expressiva, tão qualificada e tão forte da Votorantim. E é uma alegria muito grande estar aqui em Imbituba para poder abraçar a todos e dar os parabéns pela união, pelas conquistas. Por isso, prefeito, os nossos parabéns, o nosso reconhecimento, bem como a toda a comunidade, e tenho certeza que fala aqui também em nome do nosso vice-governador, Eduardo Moreira, que também está numa missão e pediu que eu representasse. Então agradeço muito, parabéns, é uma alegria enorme e Santa Catarina inteira recebe os benefícios deste investimento e desta conquista aqui. Um abraço, obrigado. Bom, senhoras e senhores, encerrando esta solenidade,